você que nos assiste pelo canal do Colégio Porto Real, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Andréia Zuazzi e hoje eu estou recebendo a nossa fundadora do Colégio Porto Real, Adriana de Abreu. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Andréia? Que alegria, hein, poder estar aqui com você. Eu já acho que esse vai ser um dos vários podcasts que nós vamos fazer com você, né? Mas a gente vai começar hoje. Okay. A Adriana é mãe de 4 filhos, orientadora familiar há mais de 20 anos, atual diretora pedagógica da unidade feminina do Colégio Porto Real. Isso. Mas foi uma das nossas fundadoras e eu queria começar perguntando por aí, Adriana. Como foi essa decisão de fundar um colégio com tão poucos recursos, com tão poucas... Assim, o Colégio Porto Real é o primeiro colégio de educação personalizada no Rio de Janeiro. Então, assim, tinha pouco material, tinha pouca referência próxima. Como é que foi essa decisão de começar esse projeto? Então, vamos lá, que essa resposta é longa. Não foi uma decisão, assim, pontual. Não foi algo que eu cheguei, pensei e falei assim, vamos começar um colégio, né? Isso foi fruto da minha experiência, né? Eu fui professora muitos anos, né? Eu comecei dando aula, eu ainda estava na escola, eu dava aula na educação infantil da escola que eu estudei, né? Então, eu tive uma experiência de educação infantil, né? Depois, eu cheguei a dar aula também pro ensino fundamental e fui fazer faculdade, fui tocar a minha vida e tive meus filhos, né? Só que eu fui ter filho um pouco mais tarde. Então, entre eu sair da escola, né, e voltar para a escola com os meus filhos, a educação mudou muito. E eu tive, né, quando o Pedro completou 3 anos, eu pensei, tá na hora agora, né, de botar na escola, vamos procurar a escola. E eu tinha toda aquela referência da época que eu fui professora, né, da educação infantil. E eu amava a minha escola, né, eu dava aula na escola que eu estudei a minha vida inteira. E então eu tinha aquela expectativa de que seria a minha escola, né? E que na época eu não podia botar o meu filho, porque eu morava na Barra e a minha escola era no Cosme Velho. Como é que eu ia levar meu filho para lá? Então era uma dor grande para mim. Muito bem, comecei a procurar escolas na Barra, né? Tinha uma escola do lado da minha casa, tinham escolas novas que estavam surgindo aqui na Barra da Tijuca. E logo de cara, na primeira escola que eu fui, né, eu dei de cara com uma coisa muito esquisita, que foi um mural que me chamou a atenção, né? O mural estava lá escrito casa com Z e não havia nenhuma correção. E aí eu perguntei, gente, mas... E eu comecei a olhar, né, antes disso, e eu vi que tinham vários erros ortográficos ali naquela escrita. Tudo bem que era uma escrita de educação infantil, natural que se erre, mas para mim era muito natural que a coisa fosse corrigida. E aí eu perguntei com a maior naturalidade, mas por que não está corrigido? Né? Vocês não corrigem a escrita das crianças? Não, porque se a gente corrigir, a gente vai traumatizar a criança. A gente vai impedir que a criança se arrisque a errar. Ela vai ficar ali tolhida. Então, é importante que ela se arrisque. E aí eu descobri que aquilo era o construtivismo, né? Eu não tinha até então tido contato com o construtivismo. A escola que eu trabalhei, a escola que eu estudei, a educação infantil, era uma educação infantil tradicional, né? Método fônico, eu sou da década de 70, né? Início de década de 70. Então, método fônico. E aí eu vi construtivismo, o que é isso? E aí eu fui parar para estudar, para ver o que era esse construtivismo. E eu vi que todas as escolas que me cercavam na Barra da Tijuca eram construtivistas. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Né? E aí eu constatei que o construtivismo tinha, né, sequestrado a educação no Rio de Janeiro.
né? E muitas vezes, muitas pessoas falavam, não, Adriana, é porque não estão aplicando bem o construtivismo. Se o construtivismo for bem aplicado, né? Mas na minha cabeça não fazia o menor sentido, né? Uma pessoa aprender e fixar algo errado, né? Ela não pode, ela precisa ser corrigida. Vai ser corrigida com carinho, vai ser corrigida com detalhe. Você pode autoafirmar a criança ali, olha, errar não tem problema nenhum, faz parte do processo, mas casa é com S, meu amor. Casa é com S, eu não posso deixar a criança achar que casa é com Z e fixar. Como é que eu tiro isso depois da cabeça dela, né? E isso me incomodou demais. E eu acabei, então, né, não tinha outra escolha, acabei colocando o Pedro, então, no que eu considerei que era o menos pior, que era a escolinha ali do lado da minha casa, né? Mas isso me incomodou muito, né? E aí eu comecei a estudar. O que é esse construtivismo, né? Como é que tá agora? Por que isso mudou? Quais as causas disso? E aí eu fui vendo, né, que, camarada, não vai dar para mim, né? Não vai dar para deixar, né, meus filhos serem expostos a esse tipo de pensamento, né? Muitas coisas até faziam um certo sentido, mas quando eu olhava para o todo, né, eu vi que não dava. Ao mesmo tempo, foi nesse mesmo período que eu entrei para orientação familiar. Né? Eu queria ser uma boa mãe, eu queria estudar, eu queria entender mais de educar filhos, né? Não só ensinar a questão da alfabetização e da matemática, mas eu queria entender como é que se educa filhos. E dentro de um dos módulos, né, da orientação familiar, tem um módulo específico que é a escola. Né? Como deve ser a relação de uma família com a escola? O que a gente deve esperar de uma escola? O que a gente deve cobrar de uma escola? E aquilo mexeu muito comigo, né? Camarada, eu vou ter que cobrar isso, eu tenho que orientar essa escola, eu quero participar desse processo, né? E eu vi que eu não tinha essa abertura, né? E aí eu falei, putz grila, ou eu vou estudar com esse menino em casa, ou vou ter que botar esse menino em casa, ou eu vou ter que começar uma escola. Então, nasceu disso, dessa necessidade pessoal. Mas como é que eu começo uma escola? Da onde que eu vou tirar isso, né? Então, ficou, em princípio, esse desejo. Mas, continuando na orientação familiar, eu acabei descobrindo que havia um grupo, não é, aqui no Rio de Janeiro, que queria começar um colégio. Eu falei, opa, tem mais doido aqui querendo começar colégio. Mas da Barra também, não? Não era na Barra. Eu descobri que era um grupo na Zona Sul. Não é? Então não era só na Barra o problema? Não. Né? Era generalizado o Rio de Janeiro inteiro. E aí, fui me aproximando desse grupo, né? A ideia era começar uma escola de meninos. Eu falei, poxa, que legal, eu só tinha menino, né? Na época, se bem não, a Duda já tinha nascido nessa época. E eu falei, então tá bom, vambora, quando é que começa isso? Não, tá aqui no papel, esses planos e tudo mais. Eu falei, gente, mas eu tenho urgência. Né? Meu filho tá lá no construtivismo, eu preciso resgatar o meu filho. E aí eu comecei a fazer uma certa pressão, não é? E aí o pessoal falou, não, olha, vem aqui pra gente, então ajuda a gente, já que você quer tanto, né? E aí eu fui me infiltrando nesse grupo, e aí eu vi que as pessoas estavam ali muito bem intencionadas, com planos lindos e maravilhosos, mas ninguém de fato assumia isso, né? E justamente porque, primeiro de tudo, falta de recurso, né? Uma falta de experiência prática com a questão, né? Nunca ninguém tinha começado uma escola, não é? E umas referências muito extraordinárias. Então, eles já tinham... Então, eles já tinham um plano, já tinham uma referência da Espanha, não é? Então, eles queriam algo, assim, muito grandioso. Né? Só que eles não percebiam que para a gente chegar em algo grandioso, a gente precisa começar do pequeno. Né? Não dá para começar do nada algo já muito grande. Né?
E aí a gente precisou de um toque, de uma pessoa de fora para falar, olha, gente, acerta esse passo aí. Vamos começar pequeno. Então, quando veio essa iluminação, eu falei, pequeno dá para começar. Pequeno dá para a gente se arriscar, não é? Então, dentro do grupo da própria orientação familiar, a gente foi arregimentando famílias que estavam interessadas também num projeto como esse, não é? E aí, a gente viu, olha, que recursos próprios que nós temos? Olha, dá para a gente arriscar? Olha, dá. É um aluguel de uma casa, né? São poucos alunos, então são poucas professoras, né? Fizemos conta ali, né? Olha, vai dar para a gente pagar? Vai. Se quem te matriculou honrar ali a mensalidade, dá para a gente pagar, né? Então, foi assim, foi um risco calculado, mas o que nos deu, pelo menos o que me deu muita segurança, né? A gente nunca tinha feito, mas eu já tinha uma vivência de escola, mas tinha um fomento por trás, né? Tinha uma história de uma grande experiência em escolas, né? Uma instituição de nome, que entendia muito bem do assunto e que estava ali para assessorar a gente. Então, isso me deu muita confiança. Apesar de, não tem material nenhum. O material é um material que vem todo em espanhol. Tá, mas o material existe, está em espanhol? É um desafio a mais. Vamos traduzir isso, vamos transformar isso aqui para nossa realidade. Então, eu sabia que ia ser muito difícil, né? Eu sabia que ia ser muito desafiador, mas que seria possível, né? Mas que para isso eu precisei, de fato, me dedicar exclusivamente ao colégio, né? 2 ou 3 anos, 2 anos antes, eu já tinha entrado no projeto, eu fazia um pós-doutorado, né? Eu já tinha a Paulinha, já eram os 4 filhos, mas como estava na fase de projeto, eu achava que eu ia dar conta, né? Mas na hora que a coisa começou, eu falei assim, não dá. Antes mesmo, 1 ano antes, eu falei, olha, não dá. A minha dedicação vai ser só para isso, não é? Para fazer isso. Então, eu tinha consciência de que ia ser muito difícil, mas pelo fato da gente ter começado muito pequeno, possibilitou que eu fosse aprendendo muito rápido, não é? Porque qualquer erro era fácil de corrigir. É um erro pequeno, eu estou errando com poucos, não é? Então, aqui, olha, dá para arriscar, é muito pouca gente, dá para arriscar. Então, com isso, a gente ia arriscando, ia conquistando, e a cada ano, e a gente demorou a crescer, não é? O segundo ano a gente começou com 12, no início do ano fechamos com 15, no ano seguinte não chegamos nem a 30, para depois no outro ano não chegamos nem a 50. Nossa, mas que custo, né? Achava que a coisa ia explodir logo. Não, era muito difícil, mas sempre com essa certeza, né? Um ponto de mira no que era grande, né? A gente sempre teve esse ponto de mira. Então, um dia a gente vai chegar lá. Vamos dando um passinho de cada vez. Então, foi um começo bem aos poucos, né? Começar com 12 alunos. 12 alunos. Aquelas continhas que vocês fizeram no início devem ter ficado apertadas ao longo do tempo, né? Não, com certeza. Todo final de mês tinha ali um aperto o cinto, vamos ver, rezar aqui para ver se dá, né? Controlando ali os custos todos, né? Mas sempre dava. Quando a gente achava que não ia dar, entrava um dinheiro de algum lugar, alguma economia que a gente conseguia fazer por outro lado. Então, sempre deu. Era aquele milagre, a gente falava, olha, era um milagre por mês. Sim. Um milagre por mês. E assim, as pessoas que se envolvem em educação nesse nível, né? Eu estava vendo hoje mesmo um empresário, assim, muito, muito famoso, que largou a empresa dele, deixou a empresa dele para se dedicar à educação mesmo, né? Ele abriu mão, assim, chocou a família e tudo. E ele fez grandes transformações lá, primeiro no Paraná, acho que agora em São Paulo também. E, enfim, até com escola pública, ele tem feito uns projetos interessantes e muito por um ideal muito, muito forte, muito grande, né? Então, acho que isso move muito, né? Agora, isso, né? Então, você
tinha esse ideal, percebeu a situação, em primeiro entorno, depois deve ter... Isso. Em princípio, né, o motor disso tudo foi um motor meio egoísta, né? Eu estava ali pensando em causa própria, né? Os meus filhos, né? Eu preciso disso para os meus filhos. E ainda mais isso, né? Meus primeiros filhos, todo o meu desejo de acertar muito, né? Mas depois, me aprofundando nessa situação da orientação familiar, da necessidade das famílias entenderem o que é educar uns filhos, né? De perceber que, olha, ninguém faz isso, ninguém ensina as famílias a educar os filhos, né? Existe como fazer isso. A escola pode cumprir esse papel. E aí eu comecei a ver, caramba, isso aqui é algo transformador da sociedade. Né? Isso aqui é algo que eu posso, com o meu trabalho, ajudar muita gente, transformar muitas vidas. Então, isso rapidamente, na medida que eu fui me envolvendo com o projeto, entendendo o que era o projeto, né? Aquilo transcendeu, não era mais, né, para os meus filhos. Tanto é, né? Além disso, tem uma questão aí sobrenatural, né? Logo no início, eu senti mesmo um chamado de Deus, né? Deus me pedindo que eu abrisse mão, né, da carreira que eu vinha construindo. Eu vinha construindo uma carreira, né, dentro da engenharia, né? Uma coisa que eu gostava de fazer, uma coisa que eu me orgulhava desse meu trabalho, né? Eu tinha prazer nisso, porque eu também dava aula, porque a minha vida sempre foi dar aula, eu sempre gostei disso, né? Mas eu sentia ali um chamado de Deus, e Deus falando, eu quero que você abra mão, eu quero que você abra mão disso, e eu quero que você faça isso também, né? Em primeiro lugar, na verdade, por mim. Tanto é, né, que, digamos assim, Deus me cobrou isso, de certa forma. Quando eu disse esse sim e falei, tá bom, Senhor, né, é por Deus, é por uma missão maior, é pelo outro, não é pelos meus filhos. E aí ele meio que quis me provar, deixa eu ver se você tá falando sério, não é? Deixa eu ver se você tá falando sério. Por quê? Porque logo de cara, né, eu perdi esse timing dos meus filhos mais velhos. Eles não ficaram, eles não tiveram nem oportunidade de entrar na escola. O Pedro e a Duda não tiveram oportunidade de entrar. Porque até a gente conseguir movimentar tudo, fazer as coisas começarem, né? Eles já estavam no ensino fundamental. E a gente não tinha condição de começar um ensino fundamental. Então, já foi o meu primeiro impacto. Eu já tive que abrir mão de 2. Mas, ao mesmo tempo, não. Mas eu tenho os 2 mais novos aqui comigo. Os 2 entraram. Mas, em 3 anos, né, eu tive que abrir mão dos outros 2. Né? Então, ali em 5... Em 3, a Paulinha ficou M2, a Paulinha entrou em M1, né? M1, M2, pré-1, pré-2. Então, em 4 anos de escola, né, eu tive que abrir mão e assumir mesmo. Eu tô fazendo isso aqui por Deus, para Deus. Não é pelos meus filhos. Meus filhos não estão mais aqui. E eu continuei na escola com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado de como se eles estivessem lá. Não é? Estou há 10 anos lá e eu confirmo isso aí, realmente. E eu tratava dessa maneira, não? Como cada aluno ali fosse... Esses aqui são os meus filhos. São os filhos que Deus está me entregando agora, né? Então, são deles que eu tenho que cuidar, né? O colégio é mais um filho e esses alunos são mais meus filhos também. E aí... Teve uma apresentação no final de ano que marcou quando você falou assim, né? Porque vocês estão aqui, vocês estão vendo uma filha de vocês, eu tenho 50 aqui. Isso, né? Eu sempre enxerguei dessa forma, né? Sempre foi algo que me transcendeu isso, né? Que Deus me pedia dessa forma e não me custou, né? Não me custou no sentido de... Foi duro, mas a confiança que eu tinha em Deus, eu sempre fui assim de barganhar um pouco com Deus, né? Então, quando ele me pediu e eu entreguei de fato,
eu confiei de que ele vai me ajudar com os meus filhos de outra forma. Né? Ele não vai me desamparar. Eu tô oferecendo isso aqui para ele, mas meus filhos não vão ficar desamparados, né? Então, sempre os meus filhos puderam beber, né, de tudo o que eu pude desenvolver e aprender e amadurecer na escola, né? Porque é óbvio, foi na escola que eu amadureci como mãe. Né? Foi na escola que eu fui amadurecendo nessa orientação familiar, convivendo com outras famílias, orientando outras famílias, aprendendo, sendo obrigada a estudar cada vez mais para poder ajudar essas famílias, identificando os problemas e trazendo isso, né, para a minha vida, aplicando isso na minha vida. Então, os meus filhos, eles também, né, puderam aproveitar muito do colégio, usufruíram da escola nesse sentido, porque foi a escola que pôde forjar essa mãe que eles precisavam ter. E Deus foi cuidando muito disso. Mas né? assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que são muitos desafios e, assim, a gente ainda, né, vive esse ideal do colégio, né? A gente continua querendo, inclusive, a gente vai ter a nossa primeira turma formada agora, né? E, às vezes, pode parecer, assim, um ideal quase inatingível, né? O que a gente tem sonhado para o colégio, continua sonhando e querendo chegar, né? E é isso, né? Pouco retorno financeiro, muita incompreensão, porque o colégio cresce, né? E às vezes, e aí o projeto cresce, os alunos crescem, os desafios para as famílias vão mudando. E aí nem todos, às vezes, conseguem compreender o objetivo do colégio, o desejo do colégio, né? Você não chegou em nenhum momento a pensar em desistir, abandonar o barco? Né, assim, de verdade... Não, né? De verdade, não. Às vezes eu cheguei a ameaçar. Falar com Deus, olha. Mas no sentido, assim, de reclamar um pouco, de falar, isso não dá pra mim, isso aqui tá demais. Mas, assim, no mesmo instante falar, pô, tá reclamando do quê, garota? Não tem do que reclamar. São tantos frutos já também. São tantos frutos, é tanta coisa boa, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, né, com o destaque que a escola tem, né, e esse incentivo muito grande que as pessoas acabam recebendo vendo que é possível, olha, um grupo de famílias se juntou e começou uma escola. Né? E olha a proporção que essa escola tomou. Então, vamos fazer a mesma coisa. E aí, ao mesmo tempo, eu preciso ter um certo cuidado quando a gente fala disso. Por quê? Porque a gente não pode cair nos dois extremos. No extremo de que, olha, é impossível, não dá para fazer, não consegue fazer. E o extremo de que, olha, é muito fácil, começaram, fizeram, vamos fazer. Né? A gente viveu, né, um caminho aqui do meio. É difícil, mas é possível. Mas para isso, né, você tem que estar preparado para a dificuldade. Porque a dificuldade virá. E para a incompreensão. Não é isso que você falou. Tem horas que a gente, né, começa a ser... No início, a gente é atacado pelos de fora. Os de fora que não entendem, né? Que proposta é essa e tal e coisa. Mas depois, na medida que a gente vai crescendo, não só pelo volume, mas pelo nível de exigência. À medida que os alunos crescem, a gente precisa de outros níveis de exigência. Você trabalhar com crianças de infantil, você tem um determinado nível. Você trabalhar com Fundamental 1 é outro nível. A gente vai mudando de patamar, né? E, às vezes, as famílias, como é uma escola para educar também famílias, as famílias não querem ser tão exigidas. Seu filho e você, né? Crescendo. É seu filho e você crescendo juntos. Camarada, os dois vão ter que crescer. Então, na medida que a gente começa a ter que exigir mais da família, tem famílias que, não quero, né? E aí reclamam, e aí pode fazer uma pirraça, né? Mas aí a gente vai lá com toda a paciência e, vamos lá,
aqui precisa ser assim. Como é que eu te ajudo? Me ajuda a te ajudar. E assim, quando a gente vai nas suas formações, a gente percebe uma grande preocupação com coisas que estão fora da sala de aula. Sim. Então, a rotina, os hábitos, por que você é tão insistente nesse ponto? Por que isso te afeta tanto, uma vez que a sua coisa é ali, sala de aula, ensinar? Explica um pouco, assim, por que você é insistente nesses pontos que estão além da vida ali de sala de aula. Né? Primeiro de tudo, é porque a gente começou uma escola de educação personalizada. Não é? A gente não começou a escola só para ensinar a ler, escrever e matemática, né? Transformar em gênios essas crianças. Não. Né? A grande motivação da escola, porque, né, sempre foi as escolas de fomento, todas elas baseadas, né, na educação personalizada de Vitor Garcia Ross. E o Vitor Garcia, o que ele aponta, né? A pessoa humana, o ser humano, ele tem 5 dimensões. Então, dentro dessas 5 dimensões, cabe a educação. A gente precisa educar, desenvolver as crianças nessas 5 dimensões. Então, a dimensão física, o corpo precisa ser educado, ele precisa ser cuidado e ele precisa ser educado. Né? Não é à toa que existe educação física, não é à toa que na escola a educação física ela é muito importante. Ela tem um nível de cuidado nosso, assim, muito grande, a psicomotricidade na educação infantil. Por quê? Porque essa é uma dimensão da pessoa humana. Então, não pode ser tratada como uma submatéria, como uma subatividade, vai fazer educação física teórica, né? Às vezes tem escola que nem tem educação física na prática, vai fazer educação física teórica. Mas, meu amor, você está esquecendo uma dimensão fundamental do ser humano, que é o corpo dele, que precisa ser educado, né? Então, o corpo, a inteligência, então esse intelecto, ele precisa ser educado, e as escolas, né, só se preocupam com esse intelecto, mas a vontade da criança, que está junto desse intelecto, né? Essa razão da criança vem acompanhada de uma vontade. Então, não adianta eu iluminar a inteligência da criança, apresentar a verdade para a criança, né, se ela não vai ter força para aderir a essa verdade, para ela fazer uma escolha pelo bem, uma escolha pelo que é certo ser feito. Então, a vontade, ela é educada. Então, a escola precisa educar a vontade dos seus alunos, não é? Depois, a afetividade. Os afetos também necessitam de educação. A gente precisa direcionar os afetos, os sentimentos, são coisas muito positivas, se bem educados, se bem direcionados. Então, a gente precisa educar os afetos. E, por último, a 5ª dimensão, que é a dimensão que transcende, a transcendência, né? Eu existo enquanto pessoa, não para mim mesmo. Eu só sou pessoa se eu sou para o outro, né? Então, eu preciso trazer essa pessoa para fora, educar essa pessoa para que ela veja o outro e sirva o outro e pense no outro. Então, a minha preocupação o tempo todo na escola é com as 5 dimensões. E você vê uma relação também entre essas dimensões. Você estava falando de não se preocupar com o corpo. Né, que em alguns colégios é possível que não se preocupe tanto com o corpo. Né? Lá no colégio a gente entende que todas as dimensões precisam crescer ao mesmo tempo e muitas vezes uma afeta a outra, você acha? Uma afeta a outra, uma ajuda a outra. Na medida em que uma cresce, as outras vão acompanhando. À medida em que uma definha ou fica para trás, ela ancora todo o resto. Ela impede que toda a pessoa como um todo, porque a pessoa ela é única, né? Ela tem essas 5 dimensões, mas ela é única. Então, se tem uma dimensão atrofiada, 2 dimensões atrofiadas, a pessoa não vai crescer, né? E na medida em que todas elas vão se desenvolvendo, né, elas vão ajudando as outras a se desenvolverem, né? Então, uma criança ali que não tem uma disposição física, que não se exercita, que não se movimenta, não é? Ela, para estudar, vai ser mais difícil.
vai ser mais difícil. Né? Quantos estudos hoje apresentam essa correlação? A criança que é mais ativa fisicamente, ela consegue aprender mais, ela consegue se desenvolver mais, né? Então, a mesma coisa, a vontade, né? Eu quero que o meu filho estude, mas ele não tem vontade de estudar, então eu preciso desenvolver a vontade dele. E isso vai, à medida que ele tem uma vontade mais forte, ele vai estudar melhor, ele vai aprender mais, né? Então, todas elas estão completamente interligadas. E isso a gente, no dia a dia, a gente não é só teoria, né? Não é sentar e vou educar a vontade na teoria, vou educar o corpo na teoria. Não, é tudo na prática. Eu vou educar o corpo na atividade física, eu vou educar a vontade no dia a dia, expondo essa criança a situações onde ele vai ter que dominar a sua vontade, né? Colocar a sua vontade ali acima do gosto, né? Porque, em geral, né? Eu faço o que eu gosto. Não, meu amor, você precisa fazer o que é importante, o que é o bem para você, mesmo que você não goste. Com isso, a gente está educando a vontade. E hoje a gente percebe, assim, uma preocupação com dificuldade de aprendizagem, né? E, né, tem várias questões envolvidas nisso, mas, no geral, as pessoas se preocupam muito com alguma questão, assim, de atenção, e aí precisa, às vezes, né, de um remédio para ajudar e tal, mas nem sempre esse problema tá só na cabeça, né? Assim, Sim. Não é só você olhar para a cabeça e tentar resolver a cabeça, isso, né? Tá todo um conjunto. Então, por isso a importância, né, Andréia, do que a gente faz na escola, que é esse trabalho das tutorias, né? Da gente se aproximar muito das famílias, entender muito bem como essas famílias funcionam, como é que é a rotina da criança, né? Como é que é a relação com os pais. Por quê? Porque uma questão de atenção, em princípio, pode ser só uma questão de uma falta de rotina, né? Pode ser uma questão porque tá dormindo muito tarde, ou porque tá muito exposto a Você vê isso telas. na escola? Vejo, a gente vê isso direto. Então, em princípio, né, a gente tem uma regra lá, né? Um mau comportamento ou qualquer coisa relacionada a uma desatenção, a uma dificuldade em aprender, a primeira coisa que a gente vai atacar é a família, a organização familiar. Como é que está essa organização? Essa criança tem rotina? Não tem. Então, vamos resolver essa rotina. Autonomia. Então, a gente vai, né? Essa criança tem autonomia? Não tem autonomia. Então, vamos lá, trabalhar com a família essa autonomia. Aí, pronto. Não, já tem rotina, já tem autonomia. Continua com uma dificuldade ali de aprendizagem. Opa, pera lá. Como é que estão os pais em casa? Esses pais são super protetores? Esses pais vivem brigando? Esses pais vivem em desacordo? Olha, eu preciso de um ambiente emocionalmente estável. Por quê? Se eu não tenho essa estabilidade emocional, essa criança também vai ter dificuldades para aprender. Vai ter dificuldades de atenção. Muito bem, resolvemos isso junto com a família. A família se empenhou, deu rotina, autonomia, não superprotege mais. Tirou as telas. Tirei as telas, exatamente. Tirou as telas, os pais estão alinhados, discordam, mas discordam ali no privado, no particular, diante da criança estão super alinhados. Estão super alinhados com a escola, porque é outro fator importantíssimo, esse alinhamento dos pais com a escola. Não significa, né, que nem pai e mãe, não significa que não possam discordar, mas vão discutir no privado, tá? A criança precisa ver que pai e mãe, mesma direção, e que pai e mãe com escola, mesma direção. Depois que a gente aborda tudo isso, resolve tudo isso, a criança tem ainda alguma dificuldade? Opa, então pera lá, vamos buscar uma ajuda num outro nível profissional, vamos investigar isso aqui para ver. E aí é caso a caso, tem casos que a gente precisa, né, de um remedinho, tem casos que a gente precisa só de uma terapia, e aí a gente vai resolvendo. Mas nunca, né, a primeira coisa, toma um remédio aqui e vai resolver. O remédio não é mágica, né? Muitas vezes os pais querem, né, olha, dá logo um remédio, tô com um laudo aqui, vou dar logo um remédio que resolveu. Não, meu amor.
O remédio, ele não é a pílula mágica, ele não vai resolver. Como é que está a situação familiar? Vamos começar pela situação familiar, vamos começar pela rotina, vamos começar pela autonomia. Depois, se for o caso, a gente vai chegar no remédio, se for o caso. Sim. Né? Porque além disso tudo, ainda tem questão do temperamento também, né? Ah, pois é. A gente vai tratar desse tema aqui também. Mas antes, quando você estava falando da crítica que vinha de fora, que inicialmente, né, a gente viu uma crítica de fora, esse é um ponto que me lembrou logo, me remeteu logo à questão do single sex, né? Que o colégio... Então, você é diretora pedagógica da unidade feminina e a gente tem a nossa unidade masculina. Então, no fundamental, a gente optou pelo single sex, né? Por que você acha que isso gera tanta polêmica? Na época, a gente foi... Quando souberam que a gente existia aqui, né, no Rio de Janeiro, a gente foi cancelado. Por que gera tanta polêmica? Por que essa opção pelo single sex? E o que você vê agora, já com essa experiência de tantos anos de fundamental, né? O que você tem observado dessa... Então, a polêmica, ela vem da ignorância, né? E do medo do novo. Não é? Então, na cabeça das pessoas, né? O single sex, quando você fala, estudar só meninos, separar meninos de meninas. Qual é a primeira... O que está no imaginário das pessoas? Olha, isso aqui é década, né? É década de 60, década de 50. Isso aqui é escola de antigamente, né? E na cabeça das pessoas, tudo que é moderno é bom. Né? Que as coisas que o mundo só andou para frente, que o mundo não andou para trás, que o mundo não soube, que a sociedade só soube fazer boas escolhas. Né? Então, na cabeça das pessoas tinha isso. Voltar para o single sex é andar para trás. Né? É uma coisa retrógrada. E eu confesso para você que eu também pensei assim. Né? Eu estudei numa escola de freiras que 3 anos antes de eu entrar na escola, a escola era só single sex, era só meninas. 3 anos antes a coisa mudou, né? Puderam entrar meninos. Então, o ambiente da minha escola era meio que uma coisa meio que comemorada. Olha, que coisa maravilhosa! Temos meninos e meninas na escola. Então, no meu imaginário, não é? Também tinha essa história de que coisa boa que misturamos, né? Essa coisa de ficar separada era uma coisa ruim, não é? Porque todo mundo comemora, tá junto. Ninguém se lamenta de ter juntado, né? E essa foi a realidade, pelo menos a realidade que eu vivi, né? Eu nunca vi ali os professores ou as freiras lamentarem. Então, eu cresci com a ideia de que, não, tá misturado, tá muito bom. Né? E aí, quando me apresentam essa proposta, olha, Adriana, né, dentro dessa proposta do fomento de educação personalizada, que é uma coisa super bacana, tem um detalhe que é single sex a partir do fundamental. E aí, é óbvio, a minha primeira reação, porra, tá brincando, né? Porra, tá louco, sair andar para trás, né? E aí as pessoas, né, de uma forma muito caridosa com a minha ignorância, né? Falar, não, Adriana, não é bem assim, né? É importante que você estude, que você entenda. Tem toda uma gama de motivação e aí me deram muita literatura para eu poder me aprofundar e, cara, não bastou meio livro para me convencer. Lógico que eu não parei no meio livro, eu estudei muito, eu li muito, né? Tinham muitos artigos também a respeito, muita coisa publicada em congresso. E aí aquilo me convenceu. Eu falei assim, não, isso aqui é muito bom mesmo, né? Isso aqui para os objetivos que nós temos, né? Querendo formar pessoas, isso aqui faz todo sentido, né? E a partir de então, todas as vezes, né, que alguém questionava, que alguém se espantava, eu falei assim, ó, lê. Vai ler, vai estudar. E aí eu vinha sempre com um resuminho, né, ali dos principais pontos. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, faz sentido mesmo. Olha que isso aqui é uma coisa bem interessante, né? E é óbvio que no princípio, até a gente começar de fato com o single sex, dava um friozinho na barriga de que, putz, será que isso vai dar certo, né?
Mas eu tinha uma confiança muito grande, porque, cara, na Espanha dava certo, já tinha 50 anos na Espanha. Eu fui na Espanha e um dos meus objetivos, quando eu visitei as escolas lá, era conversar com essas crianças maiores, conversar com esses adolescentes e ver qual a experiência deles, né? O que eles achavam daquilo, como eles encaravam isso, se eles viam isso como algo bom, né? Que os professores viam, ok, mas e o aluno que vivencia isso? Como é que ele experimenta isso, né? Então, eu fui para a Espanha visitar essas escolas com um ar meio científico, né? De eu quero pesquisar, eu quero avaliar, eu quero ver, né? Eu quero que os próprios alunos me convençam. E eu fui convencida, sabe, Andréia? Porque quando eu cheguei, né? Eu tive muita experiência de ensino médio também, né? Na minha época depois que eu me formei, né, eu passei pelo menos uns 5, 6 anos dando aula para ensino médio, eu não sabia, né? tinha todo esse tempo Dando aula para principalmente para pré-vestibular, né? Antes desses anos da escola, eu já trabalhava muito com adolescente, mas em aula particular, em grupos pequenos, né? Eu formava uns grupos na minha casa, eu dava aula para 5, 6, eu tinha uma sala de aula na minha casa, eu tinha quadro e tudo mais. Mas depois eu tive uma experiência de pelo menos uns 6 anos em escola, especificamente ensino médio. Então eu tinha uma vivência, eu sabia o que era um adolescente e como se comporta um adolescente em sala de aula, né? Então, quando eu cheguei na Espanha, eu já fiquei muito bem impressionada com as posturas em sala de aula, né? Eu falei assim, nossa, me parecem tão maduros, né? Me parecem tão responsáveis, né? E aí eu fui conversei com muitos deles, né? E aí o que eu pude levantar era uma satisfação muito grande, né? Um orgulho da escola, uma satisfação de estarem ali estudando na escola, nenhum tipo de ressentimento, né? De putz, ai que saco, eu tive que estudar nessa escola, não é? E eu perguntava, quando vocês tiverem filhos, né? Vocês colocariam os filhos de vocês numa escola single sex? Não, com certeza. E aí, o que eu descobri? Que nessa época que eu fui, a gente tinha praticamente 80% dos alunos eram filhos de ex-alunos, né? Ou seja, os pais passaram, a gente já estava ali vivendo uma terceira geração. A gente já tinha ali netos, não é? De ex-alunos ali. Então, passou a primeira geração, ficou tão satisfeita com a escola que teve, que trouxe para os filhos também ficaram satisfeitos, trouxeram os filhos, né? Então, isso para mim era um argumento muito forte. Esse nível de satisfação dos próprios alunos, não é? Por quê? Porque medir rendimento, medir nota é fácil. Tirar conclusões de que essa separação para o rendimento acadêmico é muito bom, é fácil da gente medir. Isso tem em vários outros lugares até, né? Assim, não só na Europa, mas nos próprios Estados Unidos, né? E outros lugares também. Agora, ver o quanto esses meninos foram bem formados e o quanto eles, né, se sentiram felizes e saíram bem desse processo, isso para mim foi ter vivido isso, ter experimentado isso lá foi muito, muito importante, me deu muito ânimo de apostar nisso aqui, né? E aí, à medida que a gente começou e a gente foi experimentando, né, essa separação ano a ano, essa vivência só com meninas ano a ano, a gente foi confirmando ano a ano que bom que nós estamos vivendo dessa forma aqui só com meninas, como isso me dá mais recursos, menos dificuldades para trabalhar, né, ali no dia a dia com elas. Então, a gente não se arrepende, a gente cada vez aposta mais. E as famílias, no início, né, elas tinham medo. Né? Lógico, para elas era um risco muito grande. Né? A gente nunca viveu isso, a gente não passou por isso, né?
Então, no início, a gente tinha uma evasão grande, né? Muitas famílias, quando completavam o ensino infantil, né, iam fazer o fundamental em outro lugar. Então, poucas ficaram para o primeiro ano, né? A gente tinha 6 meninas e 6 meninos, vindo de turmas que eram turmas maiores, né? Ficaram, assim, a minoria ficou. Só que, né, a experiência dessas famílias, né, foi muito importante. Elas viram que a coisa funcionou muito bem. Eu me lembro que no início tinha toda uma palestra para apresentar o fundamental e a gente sabia isso. Alguns ficavam apesar do single sex. Então no início tinha um pouco isso. E depois a gente já não precisava tocar nesse assunto. Não. A nossa, né, a retenção é muito grande porque as pessoas vem até dos outros, assim. E aí, a gente chega ao ponto de, hoje em dia, ter famílias, né, que buscam a escola por conta do single sex, né? E aí, eu tenho uma história aqui engraçada, né, para contar a respeito disso, que quando você comentou aí, eu me lembrei, né? Para você ver a questão da ignorância das pessoas e, muitas vezes, até da maldade também, né? Quando o Jornal de Bairros, né, da Barra, como é que o pessoal ficou sabendo da existência do Porto Real? O Jornal de Bairros tinha um caderno, né, educação na Barra, e volta e meia a gente tentava beliscar alguma pauta ali. O colégio já tinha, a gente sugeria algumas coisas. O colégio já tinha entrado uma vez numa pauta que falava de tecnologia, de paz, de participação de paz, alguma coisa assim. A gente chegou a aparecer, né? Só que aí, num belo dia, né, veio um estagiário. O estagiário, o repórter lá ficou com preguiça de vir, a repórter ficou com preguiça de vir, mandou um estagiário. O estagiário inocente, com o coração aberto, querendo conhecer a escola, sem o menor preconceito. O menino sentou ali e eu senti essa verdade nele, esse interesse dele, né? E aí eu comecei a dar uma aula para ele, explicar como é que era a escola, como é que funcionava, a questão do single sex, dei material para ele ler, né? E aí ele foi ler, ele foi pesquisar, ele foi estudar, e aí ele começou a redigir, e aí ele tinha umas dúvidas. Adriana, como é que é isso? É assim mesmo, não é? Eu falei, poxa, é isso mesmo. Lembro do nome dele até hoje. Ariel. É verdade. E aí, não, Ariel, olha, não é bem assim, é assado. Eu acabei ajudando ele a construir ali aquele texto, né? Depois veio uma fotógrafa, fez as fotos. Eu senti ali, né, ele interessado, ele meio que deslumbrado mesmo com a coisa toda, né, do que era o colégio. E aí ia sair, né, a matéria ia ser uma matéria de capa do Globo Educação. Eu acho que não ia ser nem de capa do Globo Educação. Porque eles soltaram antes online. Foi, mas... E aí, quando eles soltaram online, foi tanta coisa que eles colocaram... Aí transformaram como capa, e aí, né? virou capa, do Globo, né? Porque eu não sei se vocês... né? A história foi essa. Sem querer, né? Na véspera, saiu uma chamada, né? Da escola que separa meninos de meninas. Mas a chamada era uma coisa, assim, super positiva. O texto todo era super positivo, bem escrito, mostrando ali o que era a realidade. Só que, não é, as pessoas ficaram chocadas com aquilo e começaram a repercutir, né? Saiu no online e começaram a comentar e falar que absurdo, que não sei o quê. O Globo viu que o negócio rendeu. O que eles falaram? Bom, eles querem mais polêmica, né? A gente quer mais confusão mesmo. Então, isso, vamos botar na capa do Jornal de Bairros e vamos botar na capa do jornal mesmo. Só que como foi do dia para a noite, né? Quer dizer, da noite para o dia, porque o online saiu à noite, o bafafá rolou à noite. Durante a noite eles tiveram que improvisar essas capas. Então, o primeiro que saiu todo muito positivo para a escola, não é?
aquela chamadona. Tudo bem que a chamada já foi desviada. Não é? Escola que separa. Né? Escola que separa meninos de meninas. E associando logo embaixo com uma outra matéria lá, totalmente enviesada também. Mas não deu tempo de colocar, não deu tempo de chamar nenhum especialista de meleca para poder botar coisa ruim ali da gente, né? Então, com isso, muitas pessoas conheceram a gente com um viés super positivo e só no dia seguinte é que aí sim, eles começaram a meter o pau na gente. Chamaram aqueles especialistas. Os especialistas para meter o ferro na gente, mas aí já era tarde. Mas era ligação de todas as emissoras. Foi um negócio que foi impressionante como chocou aquilo no Brasil, as né? pessoas. Isso, a Veja veio atrás da gente, queria fazer matéria. Queriam ir lá filmar. O programa da Fátima Bernardes, na época tinha um programa da Fátima Bernardes. Tinha um negócio lá do... Não era Caceta e Planeta, não, gente. O que era? Era um programa, assim, também de conversa, que chamava um monte de gente. Queriam que eu fosse, né? E aí, na época, o que a gente combinou, né? Não vamos em lugar nenhum, porque ninguém tá chamando a gente pra dar porrada. Isso. Ninguém tá chamando a gente fez uma saída estratégica. Com interesse genuíno de conhecer e de saber do que se trata. A gente sabia que todo holofote ali seria para detonar com a gente. Tentar denegrir, né? Então a gente, olha, não respondemos ninguém, não vamos a entrevista nenhuma, e aí a coisa... E seguimos o nosso trabalho com a nossa turma e nosso trabalho interno. Mas é isso, né? A experiência, ver o quanto as meninas estão à vontade na escola, né? Os meninos também, no ambiente deles. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o principal desafio, então, na formação das meninas, né? Já que é mais o seu dia a dia atual, né? Então, tanto na parte acadêmica quanto humana, a gente sabe ali que tem algumas questões que elas parecem impactar um pouco mais o universo feminino. Então, tem um pouco mais a cultura da fofoca, um pouco mais próprio mesmo, né? Então, isso afeta as relações, as amizades, né? Tem uma questão de vaidade, né? Essas coisas são coisas que a gente observa, assim, pelo menos por alto, e a gente vê que parecem mais próprias do universo feminino. Então, como que você procura trabalhar essas coisas? E o que você vê lá de desafio? No princípio, né, eu tinha uma preocupação com a questão pedagógica, no sentido de que, né, as meninas são difíceis para aprender matemática. Esse era o seu ponto? Esse era o meu ponto principal. Essas meninas precisam aprender matemática. Essas meninas precisam amar a matemática. A matemática não vai ser uma dificuldade para as minhas alunas, né? Então, por conta disso, a gente foi estudar e descobrimos o método Singapura, e eu entendi que era um método que ia favorecer muito, que ia ajudar muito as meninas. Isso foi uma certa vanguarda também do Porto Real, você acha? Sim, porque eu acho. A gente não tinha também, de novo, a gente não tinha material, a gente tinha que traduzir coisa de fora e tudo. Isso, e ninguém usava, né? Quem trabalhava com o método Singapura eram algumas mães de homeschooling. Né? Por quê? Porque material de homeschooling não existia no Brasil. As pessoas... Os Estados Unidos têm uma cultura de homeschooling. Tem uma cultura onde você tem material de editoras específicos para as mães educadoras. Não é? Então, as mães que no Brasil estavam começando a trabalhar homeschooling, importavam material. Né? E um deles, né, eles começaram descobriram, através desse material, né, do homeschooling, algumas famílias descobriram o método Singapura, tá? Acabou chegando na minha mão por outros caminhos. As pessoas sabiam que eu estava ali pesquisando, estudando, buscando, né, o que era vanguarda no mundo, estudando. E aí tinha os exames também de PISA, não é? Exatamente. Que mostravam que Singapura estava na frente. E aí eu fui atrás do PISA. Essa é a Adriana, gente, foi atrás. Eu fui atrás do PISA. Então, quais são os países, né, onde a matemática é bem trabalhada, onde as meninas se destacam na matemática,
matemática. E aí é fácil de identificar que eram ali, né, os asiáticos, né? E todos eles com uma metodologia muito semelhante, né? E o que mais chamava atenção na época, e continua ainda chamando atenção até hoje, era o destaque para Singapura. E por que Singapura chamava tanta atenção? Porque Japão, né, a China, já eram culturas matemáticas, já eram culturas, digamos assim, até mesmo, né, milenares da matemática. Singapura não. Singapura saiu de um buraco. Singapura era uma sociedade, né, com pouquíssimo nível de escolaridade, né? A coisa assim, baixíssimo, e de uma hora para outra, através da educação, através desses ajustes aí na forma, né, de trabalhar a escola com essas crianças, eles viraram, né, uma transformação na sociedade como um todo, um progresso social e econômico tremendo a partir da mudança nas escolas. A partir dessa forma, principalmente, porque é um país altamente tecnológico, então, a partir dessa forma de trabalhar a matemática. Eu falei, opa, então é isso que eu quero para mim, né? É isso que eu vou trabalhar com as meninas. E aí, à medida que eu comecei a trabalhar e a vivenciar o material, eu falei, putz, é isso mesmo, né? Isso aqui é maravilhoso para elas. A menina, né, ela tem, o cérebro feminino tem uma dificuldade de trabalhar a abstração. O cérebro feminino, ele não abstrai com facilidade. Ele precisa aprender a abstrair e custa a abstração para ele. E a matemática é muito abstrata, né? É óbvio que a matemática ela é concreta, ela abstrai a concretude do mundo, né? Só que a menina, ela precisa vivenciar esse concreto. Ela precisa, né, trabalhar a contagem ali na mão, ela precisa contar, ela precisa separar, ela precisa juntar, ela precisa, né, ver o que está acontecendo para depois transformar aquilo numa operação matemática, para depois transformar aquilo, usar símbolos para representar aquilo. Se a gente já sai de cara apresentando os números, as operações, esses símbolos, para elas é tudo meio grego ainda. Da onde que está vindo isso? Por que isso? Não, mas é só somar, é só 1 mais 1. Mas o que é 1 mais 1? Eu preciso enxergar o que é 1 mais 1. E a matemática de Singapura faz isso, trabalha o concreto em primeiro lugar, para depois representar, para depois abstrair. Então, isso eu considero que foi, assim, uma grande sorte nossa, né, de já ter começado assim, porque as meninas se animaram muito com a matemática, né, elas gostaram muito daquilo, né, e como desde o início, né, eu fui a primeira professora delas, né, eu fui a primeira professora das professoras de matemática, eu coloquei toda a minha empolgação nisso, porque eu amo a matemática, então eu fazia aquilo de uma forma que eu me empolgava e que elas se empolgavam, que as professoras se empolgavam, e eu amo matemática, vai sair todo mundo engenheiro dessa escola, porque matemática é muito bom. E aí logo de cara, né, essas Olimpíadas, eu vou, vambora, vamos fazer Olimpíada, a gente vai ganhar medalha, porque vocês são muito boas, e elas foram se animando com isso, foram, né, perdendo medo. Eu acredito que a gente não deixou nem acontecer o preconceito com a matemática, né? Nem delas terem o medinho de não se dar bem na matemática. Não, ali na nossa escola, eu brinco, né? Brinco não, falo a verdade, né? Ali não tem medo da matemática, tem o gostar. Não significa que todas elas tenham toda a facilidade do mundo. Não, algumas ainda têm alguma dificuldade, né? Mas ninguém tem medo, né? Elas gostam daquilo, né? Elas fazem aquilo ali com um certo orgulho, com uma certa assim de perceber, olha, eu consigo, nossa, eu faço umas coisas difíceis, ainda mais quando elas levam, né, quando começam a resolver problemas de 2 etapas, que elas têm que construir lá as barrinhas e resolver problemas que os pais só resolvem com equação, e elas resolvem ali só com as barras, né? E elas chegam na escola, meu pai não sabe resolver isso aqui, ele diz que é impossível resolver
resolver isso aqui sem X? Para o seu pai, mas para você não. Você não mostrou para ele como é que se resolve? Hoje, até por um acaso, né? Uma mãe, eu estava na saída da escola, uma mãe chegou buzinando. Adriana! Ela é uma mãe muito empolgada. Não consigo fazer os problemas de matemática. Ela vibrando. Eu não consigo fazer. Aí eu falei, tá, mas a sua filha consegue. Ela consegue, ela consegue. Né? Então, a alegria dela de ver, né, o quanto a gente está estimulando bem essas meninas, como tem coisas ali que são difíceis, mas que a gente consegue fazer com que elas alcancem. Então, pedagogicamente, esse para mim era o meu maior desafio, né? Com as meninas. Vencido esse desafio, pedagogicamente, sinceramente, Andréia, eu não tenho grandes desafios com elas não, sabe? Pedagogicamente, não tenho. Elas vão encarando bem, né? Isso, o fato da gente ter começado aos poucos, de baixo, o cuidado que a gente tem, principalmente com as que vão entrando ao longo do processo, de nos certificarmos de que elas estão bem ajustadas à turma na qual elas encontram, que elas entram, para que elas não sintam uma diferença muito grande, não se sintam incompetentes, não se sintam incapazes. Então, isso faz com que a questão pedagógica caminhe muito bem. Os meus maiores desafios de verdade são todos esses que você colocou aí. Isso aí, para mim, é desafiador, né? O nosso dia a dia, para lidar com, principalmente, essa questão da afetividade das meninas, né? As meninas são muito sentimento. A mulher é muito sentimento. A menina, então, é demais. Então, isso é muito desafiador, né? A gente fazer com que elas entendam os seus sentimentos, entendam o sentimento da outra, se coloque no lugar da outra, né? Controle a sua língua. A mulher é de falar, né? A mulher é de falar. Então, como é que a gente ensina, como é que a gente ajuda elas a controlarem essa língua? A gente vai falar, mas vamos falar coisas boas, vamos ver as coisas boas que a outra tem, né? Porque é a natureza feminina. Ensinar, lealdade, né? Tudo isso é um processo. Isso. Mas acho que da mesma maneira que você trouxe um método novo, método Singapura e tudo mais, a gente também não está numa sociedade que favoreça isso. Né? Então, eu acho que tudo também joga contra. Né? Fora da escola, né? Dentro de casa, é difícil para os pais. É muito desafiador para os pais. Né? Por quê? Porque qualquer grupo aí fora é muito pressionado. Por mais que os nossos pais tentem, né, tenham cuidado de evitar as telas, de evitar a rede social, né, a gente não consegue isolar essas meninas do mundo. Elas vão ter convívio com outras meninas, com outras famílias, com outras realidades, e isso vai, de alguma forma, vai chegar, né? Então, isso aí é muito desafiador. Mas, da mesma forma, né, que com a matemática eu não fiquei de braços cruzados, a gente corre muito atrás, né? A gente vai estudar muito, a gente vai ver aí o que outras escolas conseguiram bons resultados para trabalhar essas virtudes nessas meninas, né? Para trabalhar essa questão da amizade, da lealdade, né? Como é que outras escolas já conseguem fazer um bom trabalho nesse campo da afetividade. Agora a gente está vivendo o desafio das adolescentes. Né? Até bem pouco tempo atrás eram pouquinhas as adolescentes que a gente tinha na escola. Agora a gente já tem um grupo considerável, não é? Então já são muitas adolescentes. Então como é que a gente lida com isso? A gente vai, né, no dia a dia vivendo, né? Experimentando, e a cada desafio novo que aparece, não, vamos embora, como é que a gente vai vencer isso aqui? Mas é interessante você ter ali um corpo docente todo voltado para uma tendência muito maior ali das meninas. Sim. Em relação a isso, e um outro Sim. grupo muito voltado para a tendência dos meninos, que são outros desafios, né? São outros hormônios apontando outras direções. Então, hoje em dia, André, o nosso maior desafio, né, assim, a gente sabe muito bem, né, trabalhar com as meninas, enquanto professoras, né, num ambiente extremamente feminino.
Os meninos, a mesma coisa. Eles estão trabalhando lá, meninos, o ambiente masculino, professores. Agora, no nosso ensino médio, né, a gente já começa a ter um pouco mais de interação aí, né, onde vem professores homens aqui trabalhar com as meninas e professoras mulheres lá nos meninos. E eles começaram a me relatar agora, né, uma certa dificuldade ali, não é, nessa relação desses meninos aceitarem e enxergarem essas professoras, né, e essas meninas aceitarem e enxergarem esses professores. Então, agora, isso tem sido um desafio para a gente. E que bom, e eu pensei muito isso essa semana, e que bom que eu pude antecipar isso agora, porque esse sempre foi um grande medo dos pais, no sentido de que, olha, a gente não está botando essas meninas aqui numa bolha, não, e esses meninos numa bolha, como é que vai ser lá fora? Né? O medo dos pais sempre foi, como é que meu filho vai conseguir lidar com mulheres lá fora? Né? Como é que minha filha vai lidar, né? Vai fazer faculdade, vai ter homem na faculdade. Como é que ela vai lidar com isso? Vai ter professores homens na faculdade. Como é que ela vai lidar? E o meu filho é a mesma coisa, vai ter meninas na turma dele. Como é que ele vai lidar com isso? Vai ter professoras na faculdade. Como é que ele vai lidar com isso? E aí, o meu argumento, né, com os pais sempre foi, olha, eles precisam aprender a lidar com o sexo oposto em casa. Quem precisa ensinar isso são os pais, tá certo? Só que, muitas vezes, os pais não têm tanto tempo, né, tanta disponibilidade de tempo para estar ensinando isso. Não tem muitas circunstâncias. Às vezes está ali, só em casa, até convive com menina, porque é irmã, né? Tem a questão da mãe, o menino aprende, né, a respeitar a mulher, vendo a forma como o pai respeita a mãe, não é? Só que isso, uma prática muito familiar, não é? Você tem menos chances, né, de errar. Então, menos chances de ser corrigido. Porque tá tudo ali, é família mesmo, né? É diferente, você tem o afeto que envolve. Agora, na escola, não. Na escola vão ter os desafios, das frustrações, das negociações, dos conflitos, não é? E então, dentro da escola, você tem mais chances de aprender a lidar, né, mais oportunidades de viver esses conflitos para poder aprender a lidar com isso, não é? Então, isso começou a aparecer agora, com essa proposta que a gente fez de termos professores homens lá para as meninas, alguns, e professoras mulheres para os meninos. Então, isso apareceu muito claramente para a gente agora. Temos uns conflitos aqui. E esses conflitos estão acontecendo justamente porque são mulheres com meninos e são homens com as meninas. Então, que bom que isso está acontecendo dentro do nosso ambiente totalmente controlável. Isso dá espaço para a gente... Opa, meninas... Vamos trabalhar isso, vamos entender como é que é isso. Opa, meninos, vamos trabalhar isso, vamos entender como é que é isso. E só para as pessoas entenderem, né? Isso é mais até positivo que esteja acontecendo numa relação entre os, né, professores e tal, e os alunos, do que se fosse um grupo todo homogêneo. A parte social também fica prejudicada, né? Sim, porque uma menina, às vezes, não tem essa habilidade de conseguir, enfim, se resolver ali as questões e ela sendo tratada como igual pelos meninos. Então, eu acho que para um professor controlar essas relações é muito mais difícil. Exatamente. O que acontece? Vocês não vão aproveitar isso aí e falar, tá vendo? Na hora de juntar, vai botar menino com menina. Não é nada disso que eu tô dizendo. Por quê? Eles se relacionarem entre eles, a gente já viu que a coisa funciona e eles conseguem se relacionar muito bem. Eles estão se relacionando muito bem, porque eles vêm se relacionando. Porque é um movimento natural, Andréia, quando eles chegam nessa fase do ensino médio, deles se aproximarem, né? Então, isso já aconteceu fora da escola.
né, eles costumam se encontrar diariamente, né? Um grupo de meninos, um grupo de meninas, eles têm esse encontro, eles conversam. Estão desenvolvendo uma boa amizade, né? Estão desenvolvendo uma boa amizade, então tem aniversário, os meninos chamam as meninas, tem aniversário, as meninas chamam os meninos, eles marcam um vôlei, eles marcam de se encontrar. Então, esse convívio entre eles, entre os pares, está acontecendo de uma forma super positiva. Isso. Eles estão aprendendo, estão tendo essas oportunidades, né, para gerenciar esse social entre eles, né? O nosso desafio que eu estou percebendo agora é gerenciar, é lidar com o sexo oposto mais velho, com a questão da autoridade do outro. E esse desafio também para os professores, que vinham, assim, um tanto quanto acostumados a lidar só, no caso das professoras, a lidar só com as meninas, que tem um determinado tipo de postura e de comportamento, que quando vai ver com os meninos, nossa, é bem diferente, todos nós temos que aprender, né? Não só professores, mas como eles e elas também, né? Então não me venham com esse argumento que agora vamos misturar tudo. Olha, Adriana, mas eles já se dão muito bem. E é isso mesmo, ele tem que se dar muito bem mesmo. No momento fora da porta da escola para fora. Num ambiente familiar, que é muitas vezes, né? Isso que as nossas famílias, as famílias têm essa, né? Então tem o olhar familiar, tem a presença das famílias, o que muda completamente a relação. E também enfim, o ambiente escolar, assim, né? Eles estão ali em grupo e é engraçado que até esse momento também não se procuram, né? Eu me lembro quando na primeira vez, no início do nosso fundamental, eles ficavam na mesma casa. Teve a primeira turma que acabou ficando um na casa do... Isso, uma sala do lado da outra. E eles nunca se procuravam. E não existe, não tem assim, né? Então, assim, os pais às vezes ficam preocupados em promover uma coisa... forçar uma barra. E quando você vê nos aniversários, né? Mesmo que eles não se procuram até determinada idade. Eles estão bem com os seus pares. E até o momento que realmente, aí sim, vai eles surgir, vão se interessar, vão querer procurar. E aí já vão ter uma outra maturidade para se relacionar e nesse ambiente familiar, né? Que é tão... Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos novamente, né? De não forçar uma barra para que eles se interessem, né? Empurrar para que eles se interessem, para que eles convivam e tem aniversário e tudo mais, né? E nem ter medo depois, no momento em que de verdade eles se interessam, que eles querem ali conviver, nem ter medo desse convívio, né? Ah, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora, né? Estão conversando. É isso, eles estão só conversando, né? Eles estão aprendendo a conversar, eles estão desenvolvendo ali uma capacidade de amizade mesmo, né? E até com esse senso de mistério, né? Nossa, é uma menina, então, né? Eu tenho que ter uma outra postura e tudo. E voltando, assim, para o âmbito da questão da educação, a gente está vendo agora, né, que essa geração nova... Estão saindo vários, né, estudos de que a geração é a primeira vez que o QI é mais baixo que as gerações anteriores. E aí claramente se fala da questão, né, do uso das telas em excesso. E agora a gente vai viver um novo desafio, né, que principalmente essa geração que a gente está preparando agora, que é a questão da inteligência artificial. E isso, assim, a tendência é que isso, acho que fique ainda mais preocupante nesse aspecto, né? Então, você falou das matérias do Globo, eu realmente me lembro, antes de ter entrado, de ter tido uma matéria falando o quanto a escola, né, mantinha a educação longe de tecnologias desnecessárias e tudo mais. E como é que você está pensando agora, assim, né, em relação a essa questão, como preparar os seus alunos para a questão da inteligência artificial? Você acha que já tem gente lá, né, as crianças, os mais velhos, assim, já recorrem? Vocês já ensinam como lidar com a inteligência artificial, como trabalhar a inteligência artificial de uma forma positiva? Então, o meu pensamento, em função de tudo que eu estudei, né, foi que cada vez o mundo vai se tornar mais tecnológico, né? E justamente por isso a gente vai precisar cada vez mais que as pessoas sejam mais humanas, não é? Então, a minha preocupação na escola
Na verdade, tem que ser, cada vez mais que o mundo avança em tecnologia, eu tenho que avançar em humanidades com os meus alunos. Eu tenho que fortalecê-los cada vez mais nas suas 5 dimensões, enquanto pessoas, eles saberem de fato quem eles são, como eles são, desenvolverem as suas capacidades, porque só essas pessoas, né, serão capazes de dominar a tecnologia. Né? Quem não tem certeza, quem não sabe quem é, quem não sabe o que é ser pessoa, vai ser levado, vai ser tragado pela tecnologia. Né? Hoje em dia, a gente vê aí, né, casos dos adolescentes que conversam com a IA e travam ali diálogos e a IA viram companheiros, né? Viram companheiros, viram amigos, viram confidentes, né? Viram ali orientadores, e o que a gente tem visto aí, né? A IA orientando para caminhos terríveis, não é? Essas crianças, né? A IA orientando, né? ao suicídio. Né? Quantos pais, hoje em dia, a gente tem notícia aí que estão processando a Meta, processando vários inteligências artificiais. Por quê? Porque na hora que foi lá ver a conversa do filho, a IA, né, orientava a isso. Né? Então, se eu tenho uma criança, um adolescente, né, ali bem formado, né, sabendo, né, com valores sólidos, com virtudes, ali ele não vai precisar de uma IA como amigo. Ele aprendeu a fazer amigos, ele tem amigos, né? Ele sabe com quem ele se aconselha, ele sabe que ele não precisa de uma IA para se aconselhar. Ele tem ali referências, construímos referências para eles, né? Então, cada vez que a IA avança, né, mais eu me preocupo em não trabalhar a IA com eles, em formá-los enquanto pessoas, né? É lógico que, na medida que eles crescem e eles têm acesso a computadores em casa, eles vão querer fazer um uso dessa IA. E aí é muito importante o nível de atenção dos pais. O nível de acompanhamento dos pais em relação a isso, né? Então, na escola, em princípio, a Adriana pode mudar de opinião? Pode, porque eu também aprendo, não é? E o mundo muda, as coisas mudam e eu posso mudar de opinião? Posso. Tá? Mas, assim, em princípio, né, na escola, para os alunos, é quase zero tecnologia. Atualmente ainda é zero. Esse ano, para o ensino médio, eu fiz eu dei um grande passo tecnológico, que é, né, os professores, eles trabalham com slides, né? Eles têm as apresentações lá da aula e tudo mais. E aí as crianças querem esses slides, vai ajudar no processo de estudo. Então, elas agora têm acesso à agenda eletrônica. E aí o professor, né, a própria coordenação posta isso, coloca na agenda eletrônica as aulas, os slides. Legal, sabia. E aí a gente orienta que eles baixem isso no computador, que esteja no computador, não fique aqui no telefone, né? E pronto, esse é o nosso maior avanço tecnológico. Não, mas assim, como pessoa de comunicação, enfim, no âmbito profissional, eu vejo que coisas, assim, muito simples, em que as pessoas tentam usar a inteligência artificial, e o que a gente vê eu acho que você tinha capacidade de fazer mais do que o que você está me entregando com a inteligência artificial. Muito melhor. E a pessoa não tem essa autoconfiança. A minha percepção é que às vezes as pessoas não têm essa autoconfiança e até a disposição. Então, tudo isso eu enxergo nessa formação que a gente procura fazer, né? Não tem, primeiro, a autoconfiança, talvez não tenha desenvolvido, né, essas capacidades, coisa. E também perderam a capacidade de olhar a realidade e falar que, cara, criticar aquilo. Criticar,
porque, assim, é muito perceptível, tá? Dentro da área que eu atuo, assim, que eu trabalho, assim, é muito perceptível. E aí uma pessoa né, uma pessoa bem formada, ela consegue ter crítica àquilo e falar, cara, isso aqui não dá. Não dá. E é isso que eu acho que a gente tem que, né, conseguir chegar com os nossos alunos, né? Confiarem mais neles do que na IA. A IA precisa... Claro, ela beneficia, ela agiliza várias coisas, ela ajuda a gente. Se a pessoa tiver... Mas se não tiver uma boa pessoa humana, bem trabalhada nas suas 5 dimensões, não é? Não, a coisa não vai funcionar. Ultimamente, a gente vem usando, né, a IA com as professoras para agilizar alguns processos, né? E aí é muito interessante, né, quando elas falam: olha, cara, essa IA me deu um trabalho pra eu educar essa IA, tá? Porque quanta besteira que essa IA falou aqui pra mim, até eu conseguir formar o prompt correto para que ela pudesse me responder exatamente, ou organizar a coisa, me entregar uma saída do jeito que eu precisava. E a minha filha, como aluna, já teve esse feedback da professora. Já teve essa, assim, olha, gente, a IA, olha aqui o que aconteceu. Então, até a minha filha já tem um pé atrás com a IA, porque a professora relata isso. Gente, olha só o que acontece e tal. Né? Então, a IA, ela é muito inteligente. Se você tem uma pessoa inteligente ali, de fato, né, para criticá-la e para comandá-la. Isso, exato. Né? Então, não tem por que a gente ter uma pressa agora, onde eles ainda não estão bem formados, onde eles ainda não têm esse espírito crítico, não têm essa inteligência ali a ponto de dominar essa IA. Então, daqui a pouco eles vão ser expostos a isso. Né? Daqui a pouco eles vão ter condições para isso, mas por enquanto, não. E aí aquela velha história, né? Vai lá no Vale do Silício, vai lá nas escolas dos filhos, né? Das grandes big techs. O que eles estão estudando, né? Estão estudando filosofia, estão estudando antropologia, estão estudando humanidades. Pergunta se tem computador na sala. Não tem. É caderno, é lápis, é caneta, é borracha. A gente viu agora, não lembro se é Suíça, se que retrocedeu também. Estão voltando, exatamente. Que era só tecnologia, tudo em tablet, tudo eletrônico, tudo digital. Emburrece. E emburrece por isso, né? O papel e a caneta desenvolve o cérebro. Né? Você ler, você escrever, você ter a caligrafia, isso desenvolve inteligência. Então você para de escrever, cara, você vai emburrecer. Então todo mundo emburrecido por isso. Por quê? Porque foi o estímulo desnecessário num momento crucial de desenvolvimento dos caras. Que é uma coisa que a gente vê desde a educação infantil, então, que a gente lá faz a letra cursiva e depois começa com a caligrafia, as pessoas às vezes vinham das outras escolas com aquela letra bastão e tudo mais, e às vezes ficavam, mas pra quê, né, e tal, e tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento. Né? Alguns pais, né, quando a gente entra com meninas, né, ao longo do Fundamental 1, né, é regra na escola, caderno de caligrafia. Vai desenvolver caligrafia. Ah, mas que preciosismo, tem que ter a letra bonita. Não é letra bonita, não. Primeira coisa, a letra legível. A letra está a serviço do outro. O outro precisa ler. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o que está por trás desse trabalho é todo um desenvolvimento de inteligência mesmo. Eu estou treinando o meu cérebro, estou preparando o meu cérebro, eu estou fortalecendo o meu cérebro com essa coisa boba que é fazer letrinha. Então, já vou perder essa oportunidade? Não vou. Vamos trabalhar isso. Ah, podia estar digitando. Não, Deus me livre, aqui não podia estar digitando nada. Aqui é tudo no papel e no lápis. Como a gente tem aqui um tempo, né? Eu nem vi que horas são. Ai, André, fala demais, André. Eu vou aqui fazer uma última pergunta, mas eu tô chateada porque tem outros assuntos que eu queria falar que a gente não consegue abordar aqui, que são muito interessantes. Então a gente tem que trazer a Adriana, conteúdo para 20 podcasts, né? E assim, realmente
a gente aproveita muito na escola e a gente quer trazer também para os pais de fora, né? Enfim, outros coordenadores e diretores de escola, professores. Então, só para fechar, eu queria saber se a gente está chegando, né, perto das turmas concluírem o colégio, né? Vai chegar aquele momento, agora a gente começou, então a gente está no primeiro ano do ensino médio, daqui a pouco eles estão já, e talvez não seja, talvez já estejam pensando na sua profissão, na sua vocação. Eu queria saber, assim, o que na sua cabeça e no seu coração um aluno e uma aluna do Porto Real, né, bem formado, como que é esse aluno, né, como que a gente vai poder reconhecer ele na sociedade? Então, um pouco disso que a gente já começou a falar aqui, né, a gente está formando pessoas. Então, eu espero, eu vou me sentir, né, muito satisfeita, né, eu vou sentir que alcancei o meu objetivo na hora que eles tiverem saído da escola com um nível de maturidade, né, desejável para um menino, para uma menina de 18 anos, né? Maturidade no sentido de, primeiro de tudo, né, ter ali responsabilidade, a capacidade de fazer boas escolhas nesse momento, que sejam, né, bons filhos, né? Filhos que respeitam os seus pais, que valorizam ali os seus pais, bons amigos, né? Sair daqui, sei fazer amigos, tenho uma penca de amigos, sei que eu posso contar com esses amigos, né? Esses amigos podem contar comigo, não é? E com um desejo muito grande e se comprometendo de uma forma assim profunda em mudar esse mundo, né? Em atuar nesse mundo para transformar esse mundo, né? Para fazer o bem, trazer o bem para a vida das pessoas, né? E com essa visão transcendente de eu tô aqui para o outro, né? Mas eu tô aqui para o outro por alguém, né? Por Deus. Então eu sou essa pessoa madura, responsável, amiga, né? Vou dar o melhor de mim por Deus. Eu quero fazer o bem para o outro e o maior bem que eu posso fazer para o outro é ser um reflexo de Deus na vida dessa pessoa, né? Aproximar o outro de Deus, né? Se todos eles conseguirem, né? E onde conseguir, porque nós vamos nos esforçar e vamos rezar muito por isso, né? Que todos eles saiam com isso no coração, né? Eu sou um filho de Deus, eu sou um filho amado por Deus. Deus me deu a graça de poder, né, ter vivido esse tempo nessa escola, de ter aproveitado isso tudo dessa escola. Então agora chegou o momento, né, em que eu vou devolver isso para Deus, eu vou fazer a diferença nesse mundo, né? Vou corresponder agora de fato a essa graça. Então, isso para mim é o sucesso do colégio, né? A gente já pode vir, né? Eu não preciso esperar que eles saiam, né? A gente, ao longo do caminho, a gente já vai, né, colhendo, palpando isso, já vai sentindo isso. Mas ainda, né? Ainda tem uma certa imaturidade, ainda tem mais 3 anos aí para eles, né, sofrerem, entre aspas, né, esse crescimento, sofrerem esse processo de maturidade. Agora é a hora que eles vão ser espremidos mesmo, né? E isso, né? Já a gente vai enxergar isso, né? E eu não falo, né, de carreira, né? O grande sucesso vão ser as aprovações, eles aprovados. Isso tudo é consequência, né? E às vezes eu falo e as pessoas acham que eu estou falando isso da boca para fora. Não estou... Que no fundo o que eu quero é a aprovação, né? Não, lógico que eu também quero aprovação, né? Mas eu vejo essa aprovação muito como consequência mesmo, né? Ao longo desses 3 anos, eles se dedicando, eles estudando, eles sendo bons amigos, respeitando, né, esses professores, admirando esses professores, tendo uma relação positiva com os pais, respeitando esses pais, né, ouvindo esses pais, ouvindo esses professores, né? Não tem como eles não terem um resultado acadêmico bom,
né? Não tem como eles não terem um resultado acadêmico bom. Ainda mais porque na escola, né, o resultado acadêmico é muito importante e a gente vai sempre correr atrás disso, né? A gente está ali para ensinar, o professor está em sala de aula para ensinar também. Não é aquela coisa de que botei um nível aqui em cima e agora os meninos que corram e se virem para alcançar aqui. Não, meu filho. Eu é que tenho, eu falo isso com os professores, é a gente que tem a obrigação de fazer com que eles entendam. Se eles não estão entendendo, se tem alguma coisa ali que não está saindo, a culpa é nossa. Né? Adriana, mas isso é desatenção, é isso, é a família, aquilo. Então, por isso que a gente existe todo esse acompanhamento com as tutorias, com tudo. Por quê? Porque o nosso interesse é fazer com que eles aprendam, eles têm que aprender. Então, o nosso objetivo ali do dia a dia vai sair aprendendo. Então, não tem como não ter um resultado acadêmico, né? Então, o que mais me preocupa é o resultado humano mesmo. Por quê? Porque também depende muito da escolha, né? Eles escolherem esse caminho. Então, novamente, desde cedo, ensinando a fazer essas escolhas, ajudando a fazer essas escolhas, formando bem para que eles aprendam a fazer boas escolhas, permitindo que façam más escolhas no princípio, para aprenderem, olha, a má escolha tem consequências. Essas consequências não são boas, né? Então, a gente vai gerenciando isso para quando chegar lá, pronto, camarada, fiz a minha parte, né? Conseguimos, olha que lindos, que maravilhosos que eles são, valeu a pena. A gente criou ali... né, a gente começou a falar em geração Porto Real porque a gente realmente, né, se empolga muito com tudo que está sendo construído e como eles têm recebido. Eu acho que são, né, assim, corações ali, tanto dos alunos, das famílias, como que todo mundo se empolga, se anima e poder imaginar realmente pessoas mais capazes de se comprometer, mais responsáveis, né? Isso anima muito. Você está falando, tô aqui, assim, com os olhos. E de verdade, né, André? A gente acredita muito nisso, né? E na medida que a gente acredita, eles passam a acreditar também, né? Eles veem o quanto a gente confia, quanto a gente acredita que eles vão chegar lá, que eles têm essa capacidade. Então, torna a vida mais fácil. Muitas vezes, né, aí fora, a gente vê, né, esse descrédito com essa geração, esse descrédito com os adolescentes. Né? Olha, eles são os incapazes, eles só pensam em beber, eles só pensam em fumar, eles só pensam em se drogar, ninguém está interessado em estudar, eles não se respeitam, né? A gente vê quantas atrocidades, ontem mesmo saiu uma notícia aí terrível de comportamento de adolescentes, né? Ali entre eles. E aí a sociedade como um todo olha isso e desacredita. Pessimista, né? E fica pessimista, fala, olha, não tem jeito. Essa geração tá ficando pior, mas assim, não é, a gente tem que... não tem jeito, não tem mais solução, acabou. O professor entra em sala de aula completamente, né, desiludido. Olha, eu tô aqui para ganhar meu salário, né? E lá na escola, né, isso não existe, né? É um otimismo pleno, né? É uma confiança plena na capacidade que esses jovens têm, né? Por quê? Porque a gente está formando, porque a gente está junto com a família, porque a gente está junto com Deus ali para fazer com que isso aconteça. E Deus quer que isso aconteça, né? Então, vai acontecer. Tá ótimo, Adriana. Muito obrigada. Obrigada não só pela conversa, pelo podcast, por tudo, né? Eu tenho aqui milhões de agradecimentos. Também sou mãe da escola, então sei da sua dedicação, assim, individual, com cada aluna, com cada problema de cada aluna. Então, obrigada e que você volte muitas vezes para a gente explorar, porque, bom, eu tenho realmente, né? Tenho a alegria de já estar há tantos anos no colégio, aprendi muito, cresci muito como mãe, continuo aprendendo e crescendo. Então, a gente precisa trazer isso aqui, porque eu acho que é isso, é esperança para as mães, esperança para as famílias e esperança para os professores, né, para as pessoas, porque dá para fazer uma educação diferente.
diferente, né? Isso, me chama de novo que eu venho. Você duvidou que eu viesse? Ó, eu vim. Demorei até pra falar, porque eu falei, ela não tem agenda, não tem jeito. Então, obrigada a você que nos acompanhou. Não deixe de curtir, de compartilhar essa conversa com outros pais, outras famílias e outros educadores, para a gente continuar espalhando essa transformação em muitos ambientes. Muito obrigada, até a próxima. Até mais.